O Vaticano foi palco de um protesto no último domingo. 3 venezuelanas foram pedir liberdade a presos políticos. A negociação entre o governo e a oposição na Venezuela é apoiada pelo Vaticano. E por isso elas esperam a ajuda do Papa Francisco. O frio do mês de dezembro em Roma parece não importar para estas esposas. Lilian Tintori, a esposa de Leopoldo Lopes, líder opositor do governo venezuelano, e Mitzi Capriles, a mulher do prefeito de Caracas, Antônio Ledesma. Elas se acorrentaram no Vaticano como sinal de protesto para pedir pela liberdade de seus maridos e outros prisioneiros políticos da Venezuela. São mais de 100 pessoas presas em diferentes prisões do país por motivos ideológicos. Algo impensável em 2016 e que vai contra os fundamentos dos direitos humanos. Elas afirmam que entre os presos estão figuras públicas, estudantes e pessoas que simplesmente não aceitam a ditadura de Nicolás Maduro. Elas têm esperança de que a solução seja finalmente encontrada na nova mesa de diálogo entre oposição e o governo. Esperamos resultados. Esperamos resultados. E a primeira coisa que esperamos é a libertação dos presos políticos da Venezuela, como no caso de Antônio Ledesma, Daniel Ceballos e Leopoldo Lopes. Alguns dos presos são internacionalmente conhecidos e sempre expressaram sua opinião e posição abertamente. O marido de Lilian, Leopoldo Lopes, está há mais de 1000 dias na prisão. Uma situação que a cada dia se torna mais difícil para ela e para os filhos. Mas Lilian afirma que não tem medo. Eles já levaram tantos de nós até o nosso medo. O dia em que levaram Leopoldo preso, que o separaram de nossos filhos, naquele dia eu percebi que era sério, do mal que estamos vivendo na Venezuela. Faz 2 anos e 9 meses que meu marido me disse: estamos entrando em uma crise, vai faltar comida e remédios, e é isto que já está acontecendo. A reivindicação das mulheres é clara. Elas dizem, porém, que estão protestando com humildade e respeito. Tudo o que elas querem é respeito por aquilo que as pessoas têm lutado ao longo de toda a história: a igualdade e os direitos humanos. Clamamos por justiça. E não há lugar melhor na Terra para fazer isso do que aqui no Vaticano, e com a ajuda de Deus, nós seremos ouvidas. E o presidente Nicolás Maduro, nós temos fé que ele vai reconsiderar e entender que nós todos, venezuelanos, podemos seguir juntos, todos debaixo do mesmo sol e cada um servindo o país à sua maneira. Lilian Tintori, Mitzi Capriles e a mãe de Leopoldo Lopes, Antonieta Mendonça, não se intimidam. Elas foram ao Vaticano para pedir a liberdade de seus familiares e de todos os presos políticos. Elas não perdem a fé e afirmam que acreditam no Vaticano e no Papa Francisco como mediadores entre o governo de Maduro e a oposição. O Vaticano ainda não se pronunciou sobre o protesto, mas continua ajudando nas negociações lá na Venezuela. E o cardeal Joseph de Kessel, eleito no último consistório, declara que um dos maiores desafios da Igreja Católica em Bruxelas é o secularismo. Em um consistório com escolhas incomuns, todos concordam que a escolha de Joseph de Kessel já era esperada. Entretanto, as circunstâncias nas quais o arcebispo foi eleito são bem particulares. Bruxelas sofreu um ataque terrorista neste ano e a região é considerada um solo de cultivo de novos terroristas. Por isso, é compreensível que o Papa Francisco queira apoiar o povo belga, que está atravessando tempos difíceis. Cardeal de Kessel parece disposto a ir à raiz do problema. Em primeiro lugar, a situação dos jovens nos bairros marginalizados. A questão é o sentimento de exclusão. Vejo isso na Bélgica, vejo também em Bruxelas. É um grande problema. Há muita gente sem trabalho. Imigrantes sem trabalho e sem escola. Eles não se sentem parte da sociedade. Sentem que a sociedade não se importa com eles, como se não existissem. E quando este sentimento se enraiza na pessoa, é fácil ser vítima do discurso fundamentalista.
Não é que a religião seja radical, ao contrário, é o radicalismo que encontra sua forma de expressão na religião. Mais ce n'est pas la religion qui se radicalise, mais c'est déjà un radicalisme qui trouve dans la religion une façon de s'exprimer. Cardeal De Keyser aprecia muito o documento do Papa Amoris Laetitia, apesar de alguns católicos de seu país questionarem sobre o que eles acreditam ser muitas concessões neste documento. Não é que o Papa tenha mudado a doutrina da Igreja, mas sim o tom, como que até agora se enfrentavam os problemas. Por isso admiro muito. Muitos se sentem condenados pela Igreja, como se não fossem membros dela e sofrem por isso. Penso que com Amoris Laetitia, o Papa diz de todo o coração que estas pessoas estão unidas à Igreja, que são membros dela também na situação em que se encontram. Por isso, este documento é tão bem aceito. O texto é très bien accueilli. Secularização é, na verdade, um dos desafios mais importantes para a Igreja Católica na Bélgica. Um país onde 27% da população se declara agnóstica ou ateia. Com o último consistório, Papa Francisco provou que acredita que Joseph de Keyser está à altura do que está por vir. E um outro cardeal, Gerhard Miller, publicou um livro sobre os papas Bento XVI e Francisco. Ele diz que, embora sejam diferentes, eles não são contraditórios. O cardeal Gerhard Miller acaba de publicar este livro sobre os dois papas, Bento e Francisco. O prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé diz que, embora sejam diferentes, estes dois sucessores de Pedro não são contraditórios entre si. Não é possível ter duas pessoas totalmente iguais. Nenhum bispo pode ser uma cópia de seu antecessor, nem os papas. Bento XVI e Francisco têm histórias diferentes, com diferentes biografias. Mas eles têm em comum que são bispos e sacerdotes com a mesma fé e a mesma mentalidade fundamental. A mesma visão do mundo e do homem. No entanto, a vida e a formação do sacerdote é diferente na Alemanha e na Argentina. O cardeal Miller preparou os 16 volumes das obras completas de Bento XVI. Assim, não há necessidade de fazer muita pesquisa para mostrar os pontos concretos que Bento e o Papa Francisco têm em comum. Bento tem escrito vários livros. Suas obras completas são um legado para a Igreja, para a teologia, para o encontro da Igreja com a cultura moderna e com a filosofia. Papa Francisco sabe estas questões, mas sublinha a superação das tensões entre ricos e pobres, quer se trate de cultura ou ativos financeiros. Antes de ser um bispo, cardeal Miller foi professor de teologia dogmática na Alemanha por 16 anos, mas ensinava no Peru, Índia e Espanha. A teologia não é um reflexo de pessoas inteligentes que estão interessadas em qualquer assunto. A fé sempre tem uma dimensão intelectual, é conhecer Deus. Bento e Francisco é um livro de teologia, sem medo de entrar em questões atuais. O livro reúne duas obras importantes sobre os dois papas, um sobre o significado do secularismo e o outro sobre os critérios teológicos para a reforma da Igreja e da Cúria do Vaticano. No próximo bloco tem reportagens sobre ciência, fé e arte. É daqui a pouquinho.